Ok. Então, nossa aula está sendo gravada. Agora eu vou compartilhar o conteúdo. E vou colocar uma tela cheia. Ok. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o significado da função derivada, da derivada de uma função e da função derivada e suas várias interpretações que são muito importantes para a gente nesse curso e para o resto da vida, se você for fazer alguma coisa com aplicações matemáticas, saber interpretar o significado da derivada de uma função vai ajudar muito em muitos sentidos, em muitas áreas diferentes, tá? Tem muita aplicação em muitas coisas, tá bom? Eu espero que todos tenham assistido a aula sobre velocidade instantânea, que foi deixada o link dela no nosso Moodle para ser feita na segunda-feira, porque vai ser fundamental para a gente aqui. Eu vou usar diretamente os conceitos que a gente fez lá. Então, se você não assistiu a aula de velocidade instantânea, você vai ficar meio perdido. Tá bom? Então, vamos lá. Com isso em mente, eu vou fazer uma pequena revisão do que foi feito na aula passada, né? Então, caso alguém não tenha podido assistir ainda, não vai ficar tão perdido, tá bom? Na aula passada, o que a gente fez? A gente analisou um exemplo que modelava um movimento com velocidade uniformemente variada, que vocês já aprenderam lá no ensino médio, certo? E é dado por uma fórmula assim. Essa é a posição no instante t, isso depende da posição inicial chamada de S0, a velocidade inicial chamada de V0, vezes t, a aceleração, que eu estou supondo que é constante aqui, vezes t ao quadrado dividido por 2. Essa regra a gente já viu lá no ensino médio. E daqui um pouquinho, quando a gente tiver entendido bem o conceito de derivada, a gente vai conseguir, vou usar a palavra derivada aqui, em outro sentido, a gente vai conseguir derivar essa fórmula aqui, ou seja, a gente vai ser capaz de construir, chegar matematicamente a essa fórmula aqui, sem os atalhos, os engodos que foram feitos lá no ensino médio, porque no ensino médio não se tinha muitas ferramentas para poder demonstrar essa fórmula na sua generalidade, tá bom? E a gente vai fazer isso aqui depois que a gente entender o conceito de matemática, ou de derivada. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Se não tiver, manda um salve aí. Ok. Então, no caso particular que a gente estudou na aula passada, da velocidade instantânea, o que a gente tinha? A gente tinha que uma melancia. A gente soltava uma melancia de um prédio de 125 metros. Então, a posição inicial do prédio era 125 metros e ela era solta sem velocidade nenhuma, então a velocidade inicial dela era 0. E a aceleração que ela sofria era a gravidade, que a gente aqui denota com o sinal de menos, porque a gente está orientando o nosso sistema de referências positivo para cima e negativo para baixo, certo? Então, a nossa equação da página passada, que é S0 mais V0t mais aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado, nesse caso se transforma simplesmente nisso aqui, 125 menos 5t ao quadrado, certo? Que mede o deslocamento, né? Em metros, né? Quantos metros a melancia se deslocou após o período de tempo t, certo? Então, a gente vê que quando t é 5, a melancia chegou no chão, né? O S vai ser 0, e a gente está considerando o chão como 0 e o prédio, o topo do prédio, como 125. Então, o tempo para o esborrachamento, como eu chamei, né? É 5 segundos. Depois de 5 segundos, ela esborracha, certo? Beleza. Então, nosso problema é determinar com que velocidade ela se esborracha. Ou seja, com que velocidade ela vai estar 5 segundos após ela ser solta lá de cima do prédio. Tá? Então, não tem como a gente calcular, ainda não tem como a gente calcular essa velocidade instantânea, porque a gente sempre aprendeu a velocidade como sendo a velocidade média, dada por essa fórmula aqui, né?
que é a variação do deslocamento, sobre o correspondente variação do tempo que levou para ela fazer essa variação de deslocamento. Ou seja, se S mede o deslocamento, então é o deslocamento no instante final, menos o deslocamento no instante inicial, tudo isso dividido pelo tempo gasto, ou seja, o instante final menos o instante inicial. Isso dá a velocidade média, mas a gente quer a velocidade instantânea. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui com o instante final sendo 5 segundos, certo? Porque eu quero calcular a velocidade no instante 5 segundos. E, em vez de trabalhar com o instante inicial T0, que é o instante que ela estava lá em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar instantes de tempo cada vez mais próximos do instante final T5. Então, eu vou calcular velocidades médias. Então, velocidades médias com instantes iniciais, que eu estou trocando T0 agora por uma sequência de tempos Tn, essa sequência de instantes Tn se aproximando cada vez mais e mais do instante final 5. TF aqui é os 5 segundos, né? Que é o instante em que elas se esborracham, certo? Então, eu vou pegar primeiro o Tn igual a 0, por exemplo, calcular a velocidade média durante o movimento todo, desde que ela é solta até que ela esborracha. Depois eu pego o Tn igual a 1, depois eu pego o Tn igual a 1,5, a 1,75, a 2, sei lá, a sequência que eu quiser se aproximando do instante 5, cada vez se aproximando mais do instante 5, e vou calculando as velocidades médias para cada um desse instante, certo? Então, e fazendo isso, conforme o instante de tempo tende ao instante final TF, que é igual a 5, isso nos leva a um novo conceito, né, que envolve o quociente do deslocamento, né, que a melancia escreveu, pelo tempo gasto que ela demorou para descrever esse deslocamento, mas com instantes de tempo cada vez menor. Ou seja, quando essa variação de tempo tende a 0, certo? Por quê? Quando você toma um instante de tempo cada vez mais próximos do TF igual a 5, esse número aqui de baixo vai tendendo a 0, certo? O TF está fixo. Eu estou substituindo o T0 por uma sequência de tempos cada vez mais próximos do TF. Então, isso tende a 0. E em cima também tende a 0, né? Porque se em vez de T0 você pega uma sequência TN convergindo para TF, vai ficar uma coisa cada vez mais próxima aqui em cima de S de TF menos S de TF, que dá 0. E aqui embaixo também cada vez mais próximo de TF menos TF, que é 0. Então, é esse conceito de limite que a gente está introduzindo aqui, mas que a gente já conheceu lá atrás, quando a gente calculou limites de quocientes, onde a gente falava que a gente tinha uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, certo? A derivada nada mais vai ser do que um limite bem específico com essa característica, certo? Então, é isso que eu estou dizendo exatamente aqui. Nós já tínhamos entendido esse processo, que era um processo de limite, quando a sequência dos TNs tende para TF, certo? O que acontece, então? A gente olha para aquela velocidade média, né? Que é dada por essa expressão aqui, certo? E agora eu quero calcular o que acontece com essa expressão quando eu pego uma sequência de tempos, cada vez se aproximando mais de um determinado tempo específico, que aqui eu chamei de T estrela, mas que lá para a gente era o T final, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Tudo que eu fiz até esse slide era uma recordação da aula de velocidade instantânea, tá bom? Então, agora eu estou usando o que a gente aprendeu em velocidade instantânea e agora a gente vai generalizar para outras funções esse conceito que vem lá da física, que é o conceito da velocidade instantânea, tá? Então, só repetindo mais uma vez, na velocidade instantânea eu tinha um quociente como esse, onde S representava o deslocamento, certo? E eu calculava, para calcular a velocidade instantânea, eu calculava esse quociente com valores de t cada vez mais próximos do valor do t estrela, certo? Ou seja, velocidade médias e intervalos de tempo cada vez menores. E o processo de velocidade instantânea eu chamei, quando for possível calcular, que a gente já viu que nem todo limite é possível calcular, mas quando esse limite do lado direito aqui existir, então ele vai representar
o limite das velocidades médias, né? Que a gente vai chamar, então, com muita propriedade, faz muito sentido, de velocidade instantânea, porque vai ser, de fato, a velocidade que a velocidade com que a melancia se esborracha, tá? Recomendo fortemente quem não assistiu a aula de velocidade instantânea de assistir ela lá, porque lá essas partes todas que eu estou fazendo aqui uma revisão estão feitas em muito mais detalhes, tá bom? Beleza. Então agora a gente vai generalizar a nossa ideia. Então, tudo que foi feito aqui para a função S do tempo da variável livre t, onde t significava tempo e S significava deslocamento, pode ser feito para qualquer outra função. Desde que esse limite aqui exista. Certo? Então, a gente vai usar isso como definição do que a gente vai chamar de derivada. Então, vamos lá com calma. Vamos agora esquecer a velocidade instantânea. Vamos pegar uma função qualquer. Então, eu estou trocando t por x propositalmente, tá? Para a gente não ficar pensando que a variável livre é tempo. E o f é uma função qualquer da variável x. Pode ser qualquer dessas funções que vocês estão cansados de mexer com os exercícios no livro. Tá? Pode ser a função exponencial, pode ser a função seno, pode ser funções polinomiais, pode ser qualquer função que você queira. Tá? E a gente vai olhar para o limite, para esse limite aqui. Ou seja, dado um ponto que esteja no domínio da função, vamos chamar esse ponto especial de x estrela, tá? Eu vou tentar calcular esse limite, e se ele existir, eu vou definir ele como uma coisa especial. Que limite é esse? O limite é o quociente do f do x estrela menos f de x, dividido pelo x estrela menos x, quando esses caras se aproximam um do outro. Quer dizer, o x estrela está fixo, está parado, foi escolhido e parado. Então, a variável aqui dessa função é a variável x. Então, eu quero calcular esse limite quando o x se aproxima do x estrela. Tá? Então, esse limite aqui não tem nada de diferente daquele conceito de limite que a gente viu nas aulas anteriores, né? Nas aulas um pouquinho mais para trás. Certo? É um limite como outro qualquer. E é o limite daquele que que a gente chamava de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Porque quando x tende a x estrela, tanto o numerador dessa função quanto o denominador tendem a 0. Certo? Então, como é que a gente calcula? Bom, a gente já sabe como calcular, tem que usar aqueles truques, alguns truquezinhos, para tentar se livrar da indeterminação, depois usar aquele famoso teorema 2 lá, que resolve praticamente tudo para a gente, para calcular esse limite. Vou fazer uns exemplos daqui a pouco, tá bom? Mas a gente sabe como é que calcula esse limite. Então, quando esse limite existir, certo? Eu vou chamar esse limite de derivada da função f no ponto x estrela. E porque é uma coisa que envolve a minha função f, lógico, quando eu mudar a função, eu mudo aqui o numerador, né? Se eu trocar f por g, é derivada de uma outra função. Então, por envolver a função f, aqui na nomenclatura aparece esse fzinho aqui. E também, como depende do ponto x estrela, não podia ser diferente, esse ponto x estrela também aparece aqui. Certo? Bom, esse raciocínio que a gente fez para um ponto x estrela fixado, ele foi fixado dentro do domínio da função, e a gente pôde fazer esse raciocínio. Bom, para esse ponto fixado, a gente fez e calculou a derivada nele. Para qualquer outro ponto que esteja no domínio da minha função, eu posso fazer a mesma coisa. Certo? Posso fazer a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é, uma vez definido o que a gente chamou de derivada da função f', derivada da função f, no ponto x estrela, como sendo esse limite, a gente vai permitir que esse ponto onde está sendo calculada a derivada varie. Então, eu vou criar não só a derivada num ponto, mas a derivada em todos os pontos do domínio onde esse limite existir. Certo? Então, se a gente deixa o x estrela variar, a gente está criando agora, não a derivada num ponto, mas o que a gente chama da função derivada. Ao permitir que o x estrela varie por todo o domínio da f, onde esse limite existir, a gente está definindo uma nova função,
que vai ser a função f', que a gente chama a função derivada da função f dada. Ok? Também vai ficar mais claro com os próximos exemplos. Tá? Então, tá bom. Então, agora eu vou fazer um truque aqui, que é o seguinte, eu quero olhar para essa f' que eu defini aqui como uma função como uma função. Eu quero deixar o x estrela variar e olhar para isso como uma função que depende desse ponto x estrela. Beleza. Então, eu vou fazer o truque seguinte, porque eu quero, como a gente está acostumado a escrever funções, a variável livre de funções como sendo a variável x, eu quero escrever essa expressão aqui, f' de x, para dizer exatamente que esse x está solto e pode variar à vontade. Então, vou usar um truque simplesmente para trocar essa letra x estrela aqui por x. Eu não posso simplesmente trocar a variável, trocar de letra aqui, apagar a estrelinha, por exemplo, né? Porque vai dar confusão, olha só. Porque do lado direito já tem a variável x solta aqui, né? Dentro desse limite. Então, primeiro, para trocar, antes de trocar a variável, porque era só uma troca de letras, né? Eu podia só vir aqui, apagava esse asteriscozinho aqui, e pronto, virava, apagava aqui do lado de cá, apagava onde tinha a estrelinha, apagava, e virava uma função da variável x. Só um minutinho. Mas se eu fizer isso nesse estágio aqui, vai dar uma confusão danada com o lado direito, porque do lado direito também aparece a letra x, tá? Então, o truque que eu vou fazer no próximo slide é para justamente não passar por esse perrengue. Fala quem te chamou. Não poderíamos só chamar o x asterisco por outra letra, seja um y ou nem um H que você vai ter o exemplo ali na frente, mas chamar ele por outra letra, totalmente diferente, em vez de x. Poderia. Poderia. Na verdade, é mais ou menos isso que eu vou fazer, como você vai ver, né? Só que vou escrever isso de uma outra forma. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar essa diferença aqui de baixo de H. Porque também, quem foi que falou comigo aí? Não aparece o nome aqui para mim. Mas essa outra maneira de apresentar a função derivada, ela aparece em alguns livros como sendo a definição, tá? Então, no momento que eu faço essa escolha do H aqui também, eu estou apresentando para vocês uma outra maneira de tratar a derivada, que pode ser que vocês vejam no livro por esse outro formato, tá bom? É simplesmente uma mudança de variáveis que eu estou fazendo. Estou chamando de H essa diferença, e claro, né, quando o x se aproxima cada vez mais do x estrela, o H, que é a diferença dos dois, tende para zero, certo? Então, naquele quociente aqui, ó, aliás, esse quociente aqui ele é tão famoso que ele tem um nome. Ele é chamado quociente de Newton para a função f, tá? Então, no quociente de Newton para a função f, quando eu faço essa troca, o denominador aqui, ó, então, olha só, isso aqui era a definição que eu tinha, certo? Essa era a definição que eu tinha. E o que eu vou fazer agora é trocar. O que eu chamei ali de H é justamente o negativo desse cara aqui. Opa, o negativo desse cara aqui de baixo. É o que eu chamei de H. É x menos x0. Então, eu troquei isso por menos H, tá? Em cima, então, ficou f de x estrela mantive e f de x fica f de x estrela mais H. Só troquei, tá? E troquei também aqui a variação que está ocorrendo no limite. Porque justamente a gente viu que, como o H é a diferença dos dois, então quando o x tende a x0, o H tende a zero. Certo? E daí, bom, daí eu multipliquei por menos lá em cima, só para escrever esse negócio nesse formato bonitinho aqui, que é também chamado de quociente de Newton para a função f. Certo? Então agora, olha, ficou f', f' de x estrela é igual ao limite quando o H vai para zero, nesse quociente aqui, onde aparece x estrela aqui. Tá? Como não aparece mais a variável x aqui, eu posso simplesmente trocar tudo, tudo onde está x estrela, eu posso trocar por x. Então, fazendo isso, né, vou trocar x estrela por x nessa expressão. Vou ignorar as expressões do meio e vou reescrever só a primeira e a última, trocando x estrela por x. E aí eu fico com essa expressão aqui, certo? Que vocês podem ver em algum livro desse jeito. E isso é a definição da derivada da função f num ponto x. Agora,
Está mais claro que o x está variando, né? Porque ele não está preso por aquela estrelinha. Então, eu tenho que interpretar assim. Eu posso deixar x variar à vontade dentro do domínio da minha função. Tem que ser um x do ponto... Esse x tem que ser um ponto do domínio. Olha por quê, ó. Porque aqui dentro da definição eu vou calcular f de x. Se o x não for um ponto do domínio, como é que eu vou calcular esse f de x? Certo? Então, essa expressão aqui representa a derivada da função f no ponto x, seja ele qual for o ponto x do domínio da função f, para o qual esse limite existe. A gente vai ver daqui a pouco que esse limite pode existir ou pode não existir. Tudo bem, gente? Eu estou falando, ninguém, se tiver alguma dúvida, me interrompa, tá? Pergunte aí para a gente andar com todo mundo acompanhando. Tudo tranquilo? Beleza. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a derivada da função x ao quadrado. Certo? Beleza. Então, eu escrevi aqui o quociente de Newton para ela. Substituir quem é f de x mais h, esse azul aqui, f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Expandir aqui o quadrado, né? Expandir o quadrado, cancelei esse x ao quadrado daqui, com esse último x ao quadrado daqui. E ficou um termo aqui que tem h, h2 e h. Então, eu posso simplificar essa expressão. Tem uma interrogação aqui, porque a gente vai envolver um limite, né? E essa igualdade aqui é aquele negócio que vai nos permitir usar o teorema 2, lá de trás. Essa igualdade vale sempre, exceto quando h é igual a zero. Certo? Porque quando h é igual a zero, o lado direito existe, mas o lado esquerdo não existe. Certo? Então, essas duas funções... Então, se eu olhar aqui para o final e para o quociente de Newton aqui, essas duas funções da variável h, certo? Da variável h. Mas o que é isso, professor? Variável h? Você fez toda uma maracutaia para fazer aparecer a variável livre x e agora você fala na variável h? Sim, porque, olha só, eu estou calculando o limite. Eu quero calcular esse limite do lado direito. Esse limite do lado direito, que é um limite na variável h, certo? Vai me definir a f' de x. Mas esse quociente que aparece aqui, para eu usar tudo aquilo, para nós usarmos tudo aquilo que a gente aprendeu sobre limite lá de trás, esse quociente, como o limite está sendo calculado quando h vai para zero, esse quociente todo aqui, para o cálculo do limite, ele tem que ser interpretado como uma função da variável h. Afinal de contas, é ela que está indo para zero. Certo? Então, como... professor, Oi. Esse h seria a variação de x? É porque Não. eu dei uma estudada em outros materiais e vi o h sendo representado como variação de x. Você pode interpretar assim, é só ver quem que a gente definiu como sendo o H, né? O H foi definido aqui, ó. O H o delta X e outros materiais aparece assim mesmo. Isso, delta eu X. entendi como delta X também. Os lugares chamam de delta X, isso. É quanto você saiu, quanto você se afastou do ponto X estrela. Você se afasta do ponto X estrela uma quantidade X. Essa diferença, né, a variação do X, como você disse, é o que a gente chama de H. Beleza? O importante é que no cálculo da definição da derivada, agora a gente cai num limite de uma função de h. Eu acabei de falar, essa função aqui, que eu vou calcular o limite agora, é uma função da variável h. Como essa função aqui do lado esquerdo difere dessa função do lado direito aqui, unicamente no ponto h igual a zero, que, não por coincidência, é exatamente o ponto onde a gente está calculando o limite, então, aquele teorema 2 lá de trás, né, que nos permitia calcular, resolvia muitos dos nossos problemas, porque nos permitia calcular os limites de forma bem fácil, né? Esse teorema nos diz que o limite, esse limite que está aqui, é exatamente igual ao limite que está aqui, desse lado, porque as funções envolvidas nos dois lados coincidem em todos os pontos, exceto
no zero, que é exatamente o ponto onde eu estou calculando o limite. Certo? Então, a f' de x, que é esse limite, é, pelo teorema 2, igual a esse limite aqui, tá? E esse limite aqui é igual a 2x, por quê? Porque essa função da variável h que está aqui é uma função linear, é um polinômio de grau 1. Pensa o x agora como um número qualquer, um parâmetro, uma coisa que está representando um outro número qualquer. A função 2x mais h, agora tem que ser vista como uma função da variável h. E ela é uma função, é um polinômio de grau 1 na variável h. E a gente já viu que para polinômios é muito fácil calcular o limite. Porque o limite de um polinômio, os polinômios são todos contínuos. Então, calcular limite de função contínua e calcular o valor dessa função no ponto é exatamente a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é que calcular esse limite que está aqui é simplesmente pegar essa expressão, que é a função envolvida, e substituir o h igual a zero nela. Então, fica 2x. Resumindo a história, a gente acabou de calcular a derivada da função x ao quadrado. A derivada da função x ao quadrado é 2x. Gente, é importantíssimo que vocês tenham entendido esse slide aqui, esse exemplo. Tá? É um exemplo simples. Não é dos mais... O mais simples que eu vou deixar para vocês fazerem seria pegar a função x sem o quadrado, né? Sua função identidade, f de x igual a x. Tentem repetir o processo aqui com a função f de x igual a x para vocês verem, vai ficar bem mais simples. A x ao quadrado não é muito mais complicada, certo? É só você escrever o polinômio, o quociente de Newton que você tem que calcular o limite, fazer as manipulações algébricas que permitem simplificá-lo, e daí usar aquele teorema 2 lá de trás e usar o fato de que os polinômios são funções contínuas. Tá claro esse exemplo? É assim que a gente calcula a derivada. Tá? Só se você estiver já muito preocupado, muito nervoso aí, vai ter que toda vez fazer esse cálculo chato aqui. Imagina um polinômio de grau 15 para fazer isso aqui, né? Não vai precisar disso. A gente vai, inclusive, tá lá na aula de hoje, certo? Tem um link na aula de hoje para o YouTube, onde o professor Renan lá apresenta uma regrinha, né? Na verdade, são duas ou três regrinhas que vão simplificar a nossa vida. Ele vai ensinar a gente a derivar qualquer polinômio, tá? Na primeira aula lá, certo? Então, uma vez que a gente aprenda a tal da regra do tombo, que ele chama lá, a gente não vai precisar refazer esses cálculos do limite toda vez. Porque a gente vai ter uma regrinha. Ah, se a função é polinomial, então o jeito de fazer a derivada é essa aqui. Pronto, a gente vai aprender a decorar aquela regrinha lá e usar para sempre. Tá bom? Mas antes de aprender regras e decoreba, a gente precisa aprender como se faz e entender o conceito. Porque a gente vai ver daqui a pouco que o conceito por trás desse quociente de Newton vai ter uma interpretação geométrica muito interessante. Beleza? Então, desde agora, de agora para frente, vocês já sabem que a função x ao quadrado tem derivada 2x. Ok? Beleza. Que é o que está escrito nesse slide aqui. Ok. Ah, tá. Olha só, eu vou fazer o caso linear aqui. Ó. Não é o caso da função identidade, mas é um caso bem parecido. Tá? É 2x. G de x é 2x. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou calcular a derivada da função g, que é 2x. Observe o seguinte, né? Observe que a g, que eu estou calculando a derivada, ela é a derivada da f, que a gente acabou de calcular. Então, na verdade, ao calcular a derivada da g, eu estou calculando a derivada da f, certo? E esse processo pode continuar para sempre, tá? Então, eu posso calcular a derivada primeira, depois a derivada segunda, a derivada terceira, derivada de que ordem eu quiser, tá? Só chamando a atenção a isso que está escrito aqui em vermelho. Então, essa derivada da função g vai ser a derivada primeira da g, mas vai ser o que a gente vai chamar de derivada segunda da f. Derivada segunda da f, que a f era x ao quadrado. Então, a derivada primeira de x ao quadrado é 2x. A derivada segunda da f, a gente vai ver que é
2, tá? Bom, beleza. Dito isso, então vamos pegar a G, colocar aqui no quociente de Newton, certo? Substituir a expressão para G. A G de x mais H é 2x mais H, menos a G de x, que é 2x, dividido por H. Expando o numerador, simplifico as coisas, fica 2H sobre H. De novo, essa igualdade aqui eu não coloquei a interrogação, mas devia ter colocado. Essa igualdade aqui só vale quando H é diferente de zero. Não tem importância, para calcular o limite desse quociente aqui, que é o limite do quociente de Newton, que vai ser a derivada da função g no ponto x, sendo essa função coincidente com essa daqui, em todos os valores de h, exceto no valor h, onde o limite é calculado, que é o h igual a zero, a gente sabe de novo, né, que esse limite coincide. Opa! Então, a derivada da função g, que eu denoto por g', que na verdade é a derivada da f, que eu denoto por f duas linhas, que por definição, sendo a derivada da f, é o limite desse quociente de Newton aqui, com f' agora lá em cima em vez de f, a gente viu que esse quociente é 2, então o limite de 2, da constante 2, quando h vai para zero, 2 é uma função constante, portanto, pode ser pensado como um polinômio de grau zero, polinômio é constante, calcular o limite de uma função, o polinômio é contínuo, calcular o limite de uma função contínua é calcular o valor da função no ponto. Mas essa função é a função constante igual a 2. Quanto que ela vale no h igual a zero? Bom, no h igual a zero, e em qualquer outro ponto, ela vale 2. Então, a derivada da g é 2. Certo? Então, a gente pode dizer que a derivada da g é... Opa! Aqui está errado, né? Falta uma linha aqui, né? Isso. Assim, podemos dizer que a derivada da função... Ah, não, estava certo. Estava certo. Assim, podemos dizer que a derivada da função g de x igual a 2x é a função constante 2, certo? E aqui está a notação que envolve a g e a f. Então, 2 é a derivada segunda da f e 2 é a derivada primeira da g. Ok? Bom, isso aqui que está em observação é o que eu acabei de falar, né? A gente não vai fazer toda hora o cálculo desse limite, né? Que seria muito cansativo e chato e com funções ficando cada vez mais complicadas. Esses limites também ficam cada vez mais complicados de calcular. Então, recomendo agora que depois dessa aula, ou quando vocês tiverem o tempo, assistam lá as outras duas aulas referentes à aula de hoje, as aulas do professor Renan, que falam, que apresentam formulinhas para calcular derivadas de funções. Tá bom? Mas, no momento, é um grande exercício a gente fazer isso pela definição, tá? Então, eu deixo esse exercício para vocês. Peço para vocês calcularem via definição as derivadas dessas funções, tá? Esse aqui é muito parecido com o que a gente fez, porque em vez de ser x ao quadrado, é uma constante vezes x ao quadrado. O segundo aqui também é parecido com o segundo exemplo, porque em vez de ser 2x, é uma constante vezes x, qualquer constante. E aqui eu peguei um polinômio de grau 2, certo? Que é uma combinação de soma desses caras aqui. Então, tentem fazer esse exercício, desculpa, seguindo os exemplos que foram feitos. É só escrever o quociente de Newton correspondente a cada uma dessas funções, simplificar ela ao máximo, e você vai ver que, eventualmente, você vai precisar do teorema 2, e vai aparecer uma função que é contínua, e igual ao seu quociente de Newton para correspondente f em todos os pontos, exceto no h igual a zero, e daí você usa o teorema 2 para calcular o limite. Beleza? Beleza. Então, agora vamos interpretar geometricamente esse quociente, certo? O quociente de Newton, né? Que aparece correspondente à função f, no ponto x. Então, é lá, f de x mais um incremento, menos f de x, dividido pelo incremento, certo? Ok. Então, o que representa esse quociente de Newton? Esse quociente de Newton, a gente vai ver, ele representa justamente a inclinação da reta que une os pontos x0 e f de x0
x0 mais h, f de x0 mais h. Certo? Se você desenhar esses dois pontos e uma reta ligando esses dois pontos, você calcular a inclinação vai ser a variação na segunda entrada, quer dizer, esse cara aqui, f de x0 mais h menos esse, certo? Dividido pela variação que ocorre na primeira coordenada, na primeira entrada, que é esse cara aqui, x0 mais h menos x0. A x0 mais h menos x0 é o próprio h, certo? Então, é claro, só escrever, tentem escrever de forma genérica a equação que passa por esses dois pontos e calcular o coeficiente angular dessa reta, né? E vocês vão ver que, de fato, a inclinação dessa reta é um quociente de Newton. Tá bom? Então, olha aqui, eu fiz um gráficozinho aqui, certo? E o x0 é o ponto onde eu estou calculando, o quociente de Newton, tá bom? Esse ponto aqui, então, em azul aqui embaixo, é o ponto x0, f de x0. Aqui, para esse desenho, eu peguei a f de x0 como sendo x ao quadrado, mas você podia pegar qualquer uma, né? Então, x0 é igual aqui, x0, f de x0. Essa distância que vem daqui até aqui é o h. Então, esse novo ponto aqui é o x0 mais h. E, portanto, esse ponto aqui que está em cima da curva azul é o f de x0 mais h, tá? E a inclinação dessa reta é simplesmente essa altura, que é f de x0 mais h menos f de x0, dividido por essa largura aqui, que é o x0 mais h menos o x0, ou seja, é o h, tá? Então, ao variar o x0, eu estou variando o ponto de baixo. Estou pegando incrementos h iguais, estou deixando o h fixo. Mas eu podia fazer o contrário também, podia fixar um x0 e pegar h's cada vez menores, certo? Então, eu continuo tendo reta secante, só que é mais difícil ver essa reta como uma reta secante, porque ela vai, ao se aproximar arbitrariamente do h tendendo a zero, né, que é quando eu estou mexendo esse cursor aqui para lá, eu estou fazendo o h cada vez menor. Então, ao fazer o h cada vez menor, a minha reta laranja vai se aproximando cada vez mais da minha curva azul, certo? E a gente vai ver, o próximo passo, né, é justamente o que acontece quando esse h tende a zero. Quando ele vira zero, né, vira zero, não dá para vira zero pelo processo de limite que a gente acabou de apresentar, né? Mas aqui no desenho, quando ele vira zero, então a minha função secante, que cortava a função azul em dois pontos, agora só toca azul num único ponto. Quer dizer, ela virou o que a gente chama de reta tangente. Tá bom? Isso eu fiz com a função x ao quadrado. Certo? Podia fazer com qualquer outra aqui. Será que vai dar certo? Vamos ver. Vou colocar x à quinta aqui. Ver se dá certo. Olha lá, x à quinta. Eu mudo o ponto x0. Certo? E ao fazer o h cada vez menor, eu tendo a tangente daquele gráfico. Ao aumentar o h, eu vou vendo uma reta secante. Tá bom? Tá claro esse exemplo, gente? Aliás, isso me leva a um outro assunto que eu tô preparando para vocês uns arquivos em extensão CDF, que vai permitir que vocês brinquem com essas coisas aqui, tá? Vocês vão poder manipular à vontade esse tipo de desenho que eu estou fazendo aqui. Inclusive, eu vou deixar os códigos-fontes abertos lá. Você vai poder trocar e colocar aqui a função que você quiser. Se você quiser tirar x à quinta e colocar cosseno de x, por exemplo, ele vai saber fazer também, tá? Então, esse CDF é uma ferramenta que o Matemática da Wolfram tem, e ele disponibiliza gratuitamente o player. Só que você tem que ir lá no site da Wolfram. Eu acho que eu já mandei um e-mail sobre isso, não mandei?
Quem tiver interessado tem que ir no site da Wolfram. Eu mandei o caminho, se vocês perderam, posso mandar de novo. E baixar esse player de CDF. E aí vocês vão poder... Eu tentei colocar no mudo, mas não deu muito certo. Aí eu mandei como arquivo para vocês por e-mail hoje. Vocês receberam? Alguém aí dá um oi. Não tem ninguém assistindo? Professor, eu lembro de ter visto essa fonte aí. Agora o player exatamente não tenho certeza. Certo, mas eu mandei um e-mail para vocês hoje com o arquivo. Arquivo CDF. Isso, esse mesmo. O arquivo eu vi mesmo. Recebi, professor. Agora todo mundo recebeu? Então vocês têm que baixar esse arquivo para o computador de vocês e ir lá no... Se você só baixar, você não vai conseguir abrir, mas aí antes você vai lá no site da Wolfram e você baixa esse play, é gratuito, tá? É seguro, não tem vírus não, eu acho. E aí você vai poder manipular esses gráficozinhos e a função que você quiser colocar aqui para fazer essas brincadeiras. Eu acho que é legal. Tá bom? Quem tiver interesse depois não conseguir, pode escrever perguntando, pedindo ajuda. E, por outro lado, quem conseguir e, de fato, achar que é interessante, dá um retorno para a gente saber que, de fato, vocês sentiram que foi útil. Beleza? Ok, então, bom, vou voltar aqui para a função quadrática, só para ficar pronto para a próxima aula. Beleza. Então, olha só. Então, o que eu fiz aqui de novo? Eu voltei à mesma função lá de trás, criei esse gráfico, agora eu tirei as linhas pontilhadas, só para fazer... Não tirei linha pontilhada nenhuma. O que eu fiz aqui? Eu tirei a segunda linha pontilhada, tá? Só deixei o x0 fixado, certo? Então, tem aqui esse ponto aqui embaixo da linha pontilhada do x0, aqui correspondente a f de x0. Então, fixando um ponto x0, conforme eu vario o h, eu tenho essas retas secantes que a gente viu no slide passado. E quando eu pego o h cada vez menores, ou seja, eu pego o limite quando h tende a zero, então a minha reta deixa de interceptar a curva azul em 2 pontos, e intercepta a curva azul num único ponto. Ela vira, em vez de ser uma reta secante, ela vira uma reta que a gente chama de uma reta tangente. Certo? E, bom, como a derivada era a inclinação da reta secante, certo? Quando a gente pega o limite, quando o h vai para zero, a gente tem, então, que a derivada geometricamente representa para a gente o quê? Representa a inclinação da reta tangente. É isso que, geometricamente, a derivada representa. Eu vou falar isso de novo aqui, certo? Então, olha só, dada uma função f de x e um ponto que você escolha do domínio da função f de x, se esse limite existir, né, a gente fala que a função é derivável no ponto x igual a x0, e a derivada vale exatamente esse valor. Tá? A derivada da f no ponto x0 é exatamente o limite do quociente de Newton quando o h tende a zero. Tá? Que a gente já viu que é um número real. Depende do x0, mas é um número real. Para cada x0 que você mudar, dá um número diferente. Mas a derivada, num ponto, ela é um número real. Não pode esquecer nunca disso. Está escrito em vermelho aqui para que nunca esqueçam. Certo? E, pelo que a gente acabou de ver, o que esse número representa? Ele representa o limite das inclinações das retas secantes, onde o ponto x0 está preso. Das retas secantes que passam pelo ponto x0 f de 0. O limite quando o h tende a zero. Ou seja, a derivada no ponto zero, ela representa, geometricamente, ela representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x, exatamente naquele ponto x0. Tá? Então, uma bobagem muito comum de ser dita é, a derivada da função é a reta tangente. Não, a derivada não é uma reta. Uma reta é um conjunto de pontos do plano, satisfazendo uma certa propriedade. Tá? A derivada é um número. Para cada x0 que você dá, a derivada é um número correspondente.
E esse número, ele representa o quê? Ele representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto de abscissa x0 e ordenada f de x0. Tá? Isso aqui vocês precisam recitar feito um mantra até entrar na cabeça de vocês, tá? Então, a derivada é um número, e esse número tem um significado geométrico, e o significado geométrico é que ele nos dá a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto P, x0, f de x0, certo? Repitam aí até virar um mantra e vocês introjectarem isso aí. Beleza, então vamos calcular, então vamos fazer um exemplo, certo? Vamos fazer um exemplo. O exercício é o seguinte: calcule a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado no ponto de abscissa 2. Mas é um ponto que está no gráfico, certo? Está no gráfico da f de x. Então, se ele tem abscissa 2, a segunda componente dele, que a gente chama de ordenada, né, é o f de 2. O f de 2 é 4. Ok? Então, a gente quer calcular a equação da reta tangente. Para calcular a equação de uma reta, uma das maneiras mais fáceis é saber a inclinação dela e um ponto por onde ela passa. Um ponto por onde ela passa a gente tem aqui. Ela passa pelo ponto 2, 4. E a inclinação da reta tangente, a gente acabou de ver. A inclinação da reta tangente, né, ou também chamado coeficiente angular da reta, ele é dado pela derivada da minha função no ponto em questão. Mas a derivada da função quadrática, a gente já viu, a derivada da função quadrática no ponto x0 é 2 vezes x0. Certo? Mas quem é o x0 para a gente? O x0 é o 2, porque eu quero calcular essa reta tangente no ponto de abscissa 2. Então, o 2 é que é o x0. Então, a derivada no ponto 2 é 2 vezes 2 é 4. Então, o m, que é o coeficiente angular da reta que a gente procura, é 4. Certo? Então, eu quero agora calcular a equação de uma reta que tem coeficiente angular 4 e passa pelo ponto 2, 4. Bom, isso aí virou uma brincadeira do ensino médio agora, né? Essa reta, tem aqui escrito uma fórmula, vocês podem checar que, de fato, isso aqui vai me dar sempre a equação da reta tangente, mas é isso, né? A reta agora, que está sendo dada na variável y e x, é uma função, né, que passa, quando x é igual a x0, esse pedaço aqui todo zero. Então, quando x é igual a x0, o y correspondente é o f de x0. Ou seja, ela passa pelo ponto em questão, né? E o coeficiente angular dela é o cara que multiplica o x, que é variável livre. E o cara que multiplica o x para dar a equação da reta tangente é justamente a derivada da função no ponto em questão. O ponto onde eu estou calculando, que é o x0, que no nosso caso é o 2, certo? Então, f do 2 é 4. A derivada no ponto 2 também é 4, a gente acabou de calcular ali atrás. Certo? E o x menos x0, bom, o nosso x0 é 2. Então, a equação da nossa reta é essa aqui, que simplificada fica isso aqui. Tá? E agora eu ploto as duas juntas para a gente ver que, olha só, no ponto 2, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. No ponto 2, ó, a reta toca o gráfico. E só no ponto 2 ela toca o gráfico aqui, tá? Não dá para ver que ele só toca no ponto 2, porque a resolução aqui, próximo ao ponto 2, né, a minha parábola, ela é quase uma reta, né? Ela está tão próximo de uma reta quanto a gente queira, então fica parecendo que toca em vários pontos, mas não toca, tá? Isso me leva ao assunto seguinte, bom, daqui a pouco eu vou falar nisso, mas deixa eu ver se é agora. Deixa eu seguir o script aqui, senão eu fico perdendo o tempo à toa. Ah, exatamente isso. Quero aproveitar para dizer que não é certo a gente pensar que só porque a gente chama de reta tangente a um gráfico, que essa reta só toca o gráfico num único ponto. Certo? Isso acontece de forma local, porque era o limite das retas secantes quando aquele H vai para 0. Então, ali naquela vizinhançazinha, ela toca num único ponto. Mas olha o que acontece aqui,
por exemplo, para mostrar que isso não é verdade sempre, quando eu calculo a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao cubo, no ponto x0 igual a 2, f de 0, né, que é 2 ao cubo, que é 8, tá? Então, primeiro exercício para vocês, vão lá e, pela definição, construam o quociente de Newton da função x ao cubo, simplifiquem aquele quociente e façam todos aqueles procedimentos igual a gente fez para o x ao quadrado, para mostrar para vocês que a derivada da função x ao cubo é 3x ao quadrado. Ok? Vou deixar isso como exercício, mas façam, que é importante. Bom, se a derivada da função x ao cubo é x ao quadrado, no ponto quando x0 é 2, a derivada vai valer 3 vezes 4, 12, né? Então, a inclinação da reta que a gente procura, a inclinação da reta tangente ao gráfico da x ao cubo no ponto 2, 8, é 12. Certo? Que é justamente a derivada no ponto, e o nosso ponto x0 é, de novo, 2. Então, a inclinação é 12. Então, eu tenho a inclinação da reta, que é 12, e eu tenho um ponto por onde ela passa, que é o ponto 2, 8. Certo? Então, usando essa fórmula aqui de novo, ou a fórmula que vocês quiserem lá do ensino médio, já que você tem um ponto e uma inclinação, você consegue calcular a equação da reta. O ponto x0 é 2, então o f de 0 é 2 ao cubo, que é 8. A derivada, a gente já viu que a derivada no ponto x0 a derivada é 3x ao quadrado, 3x0 ao quadrado, mas o x0 é 2, então dá 3 vezes 2 ao quadrado, dá 12, certo? De novo, fica x menos x0 aqui, que é o x menos o x0, que é 2. Simplificando, a gente tem a equação dessa reta aqui. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao cubo no ponto 2, 8. Tá? Então, eu tenho aqui a equação x ao cubo. E essa reta laranja aqui é a reta tangente no ponto 2. Que aqui localmente só intercepta o gráfico da função x ao cubo num único ponto. Mas não é verdade que isso vale para todo o gráfico da função x ao cubo. Se eu expandir um pouco o domínio dessa minha função, olha só, que o gráfico da função x ao cubo para o lado negativo, claramente essa reta tangente intercepta novamente o gráfico da função x ao cubo, certo? Mas aqui, próximo ao 2, ela só intercepta no 2, e ela é o limite das retas secantes, quando o incremento h tende a 0. Ok? Beleza. Então, agora a gente aprendeu. Por favor, gente, se tiver alguma dúvida aí, aproveita aqui que eu parei para tomar água e pergunte, tá? Porque eu estou supondo que agora todo mundo tem entendido o que é o conceito da derivada de uma função. Certo? Agora, para saber se a gente entendeu bem o conceito da derivada de uma função, e para todo conceito matemático isso vale, e para tudo na vida isso vale, para a gente saber se a gente entendeu bem o conceito de abraço, né? A gente tem que entender bem o conceito de ficar sem abraçar as pessoas. Certo? Um exemplo bem atual que me veio à cabeça aqui agora. Então, é importante que a gente entenda a negativa do conceito de derivada, porque isso vai ajudar a gente se certificar de que a gente está entendendo, de fato, o conceito da derivada de uma função. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai entender quando é que uma função não tem derivada. Certo? Então, é isso, né? Essa é a pergunta de $1 milhão aqui. Quando é que uma função não é derivável em um ponto? Aqui cabe uma ressalva, né? A gente começou definindo a derivada da função em um ponto x0. Depois estendeu para todos os pontos do domínio dessa função, deixando o x0 variar. Até a gente tinha chamado de x estrela lá atrás, lembra? Então, eu vou responder essa negativa também, começar respondendo ela negativamente em relação a um ponto. Quando é que uma função não é derivável em um determinado ponto x0? Certo? A resposta matemática precisa a essa pergunta seria o seguinte: uma função f de x não é derivável em um determinado ponto de seu domínio
se esse limite não existir, certo? Que é justamente a negativa da definição da derivada. Porque se esse limite existir, o limite do quociente de Newton para essa função e para esse ponto zero, se esse limite existir, ele é exatamente o que a gente chama de derivada da função no ponto zero. Ok? Então, não ser derivável significa que esse limite não existe. Bom, mas a não existência do limite, desse limite aí, ela pode ocorrer de diversas formas. A gente já viu também lá atrás, quando a gente estudou o limite de funções, que quando um limite existe, o que a gente chama de limite global, né? Ele existe se e somente se os dois limites laterais correspondentes a ele existirem e mais coincidirem. Tá? Então, aqui, ó, presta atenção na notação. O H tende ao zero agora pela esquerda, por valores maiores do que o zero. E aqui o H tende ao zero pela direita, por valores maiores do que o zero. Mas, independente desse fato, o que está... A função para a qual eu estou calculando o limite aqui de H quando H tende a zero é a mesma, certo? Que é uma função, de novo, ressaltando, da variável H aqui, certo? Mas é o quociente de Newton para a função f, no ponto x0. Tanto aqui, como aqui. Tá bom? Então, para que o limite global exista, esses dois limites têm que existir e serem iguais. Então, para uma função não ser derivável no ponto, pode acontecer várias variantes, certo? Pode acontecer quais coisas? Pode acontecer de um desses limites laterais existir, mas o outro não. Ou, certo? Então, pode existir o limite lateral à esquerda, mas não pela direita. Pode existir o pela direita, mas não pela esquerda. Ou pode não existir nenhum dos dois. Já foram 3 casos aí, certo? E tem um quarto caso que é o mais interessante para a gente, que a gente vai estudar, que é o seguinte. Existe o limite lateral do quociente de Newton pela esquerda, existe o limite lateral do quociente de Newton pela direita, mas eles não coincidem. Certo? Eles não coincidem. Tá? Isso tudo que eu falei deve estar dito agora no próximo slide. Isso. Certo? Então, vou deixar para vocês analisar o caso dos 3 primeiros exemplos. Os 3 primeiros casos. Quais são? Ou o limite pela esquerda existe e o outro não, ou o limite pela direita existe e o outro não, ou nenhum dos dois existe. Tá? E vamos tratar aqui como um exemplo marcante, que estou chamando de um exemplo emblemático, o caso em que os dois limites laterais existem, mas são diferentes. Tá bom? Então, pensa bem agora. A gente acabou de ver que a derivada representa a inclinação da reta tangente ao gráfico na função, ao gráfico da função, no ponto em que você está considerando, que você chamou de x0. Certo? Limites laterais distintos significam que as retas tangentes à direita e à esquerda desse ponto, no gráfico da função que você está tratando, que essas retas tangentes têm inclinações diferentes. Certo? Mas como isso pode acontecer, professor? Vamos ver. Neste caso, quando isso acontece, né, e vai ficar geometricamente evidente nos próximos exemplos, a gente fala que essa função ela não é suave. Ou, que vai ficar bem evidente geometricamente, ela tem um bico naquele ponto. Certo? Vamos ver um exemplo que nos permite enxergar isso bonitinho. Para isso, eu preciso criar uma função onde tem um ponto que ela não seja derivável. Né? Como a gente vai ver, a maioria das funções que a gente conhece aí e usa todo o tempo, elas são deriváveis e vai ser fácil calcular. Então, achar uma função, ou criar uma função que não seja derivável, exige um pouquinho de criatividade. Então, eu criei uma família de funções aqui. Ó. Criei uma família de funções indexada por m. Para cada m eu tenho uma família diferente. Desculpa. Para cada m eu tenho uma função h diferente, mas a variável livre é x. Até o 2, do 0 até o 2, ela é a função quadrática, x ao quadrado. Certo?
E depois do 2, ela é uma função linear na variável x, que dá uma inclinação, ou que dá uma reta com inclinação n. Certo? Inclinação n. Vamos ver o gráfico dessa função? Pronto. Esse é o gráfico da função. Antes do 2, ela vale x², e depois do 2, ela vale uma reta ali de inclinação m. Ao permitir que o m varie, aqui, manipular esse m aqui, ó, o que vai acontecendo? Vocês estão vendo o seguinte, o m, uma observação aqui, né? O m ele só altera o coeficiente angular da reta, certo? Que é a reta, como a nossa função é representada à direita do 2, tá? Quando eu mexo aqui, parece que a parábola também muda, mas é só um artifício gráfico do matemática, você está vendo, se você prestar atenção aqui na escala vertical, você vai ver que ela também está mudando, quer dizer, ele está mudando a escala para que o desenho fique, para que o gráfico fique visível e de forma bonita e elegante, tá? Originalmente, se você for fazer um desenho para você entender melhor, né? E deixar a sua função quadrática parada, só que vai mudar é a inclinação dessa reta aqui, certo? Então, essa aparente variação na função quadrática que está acontecendo lá de cá, é só essa artimanha do matemática para deixar o nosso gráfico bonitinho. Mas olha só, então a gente tem esse bico aí, e à medida que o m vai variando, a coisa vai ficando cada vez mais suave, até que chega um ponto, ó, chega um ponto em que parece que a reta é uma continuação natural da parábola, né? Ali no ponto 2. Se você passar desse ponto também, ela vai ficando bicuda para o outro lado. Ok? Então, exceto nesse ponto aqui, onde ela casou certinho, a gente vai calcular qual é esse ponto, para todo outro valor de m, essa função não é derivável no ponto 2. O ponto x igual a 2, f de x igual a 4. Certo? Não é. Por quê? Porque se você olhar para as retas tangentes que se aproximam pelo lado de cá, pelo lado menor do que 2, ela vai dar uma inclinação. Ah, eu vou fazer essas contas. Mas, resumindo, é isso, né? Como o lado direito já é uma reta, a reta tangente, quando você calcula o limite do quociente de Newton pela direita, ou seja, a reta tangente ao gráfico da nossa função para valores maiores do que 2, é a própria reta que caracteriza a nossa função, porque a reta tangente, quando o gráfico é uma reta, a reta tangente é essa própria reta que é o gráfico, certo? No entanto, quando você calcula o quociente de Newton para valores menores do que 2, você vai ter como reta tangente uma coisa que continua, vou fazer ela bem bicuda aqui. Aqui, se eu pegasse a reta tangente pelo lado menor do que 2, a reta tangente seguiria em frente aqui, né? Passando para lá. E não coincidiria com a reta tangente quando você aproxima por valores maiores do que 2, que seria essa própria continuação do gráfico aqui. Certo? Então, o exercício para vocês é o seguinte, calcule o valor de m, então calcule quem é esse valor de m aqui, ó. O valor de m que torna a função derivável no ponto 2, 4. Certo? Deixa eu ver se eu vou fazer isso ou se eu vou deixar... eu vou deixar como exercício para vocês. Mas vou dar a dica de como fazer, certo? Então, para calcular qual é o m, vocês vão ter que vir aqui, nessas expressões, certo? E calcular esses limites laterais do quociente de Newton para a nossa f. Certo? O limite lateral pela esquerda e o limite lateral pela direita. Qual a diferença? Quando você estiver calculando o limite lateral pela esquerda, a f, o ponto x0 é o ponto 2, tá? A f que você vai usar aqui em cima é a f que representa a nossa função para valores de x menores do que 2, ou seja, é x². Eu calculo esse limite aqui lateral à esquerda quando usando a f aqui, x². Por outro lado, quando você for calcular esse limite do quociente de Newton por valores de h maiores do que 0, você vai estar aqui
se o x0 é 2, então, como o h é positivo, você está à direita do 2. E a fórmula que representa a nossa f aqui não é mais x ao quadrado. É aquela fórmula... Essa fórmula aqui. Certo? Então, ao calcular o limite do quociente de Newton para essa fórmula aqui, você vai obter uma expressão que depende do m. Ao calcular o limite lateral da quociente de Newton para esse pedaço aqui, que é o limite pela esquerda, isso não depende do m. Certo? Então, aí você força esses dois limites laterais do quociente de Newton a serem iguais, quer dizer, iguala o limite que você conseguiu pela esquerda ao limite que você conseguiu pela direita. Numa dessas expressões vai aparecer o m, lembrando que quando aparecer o x0 em questão é o ponto 2. Então, a única incógnita que você vai ter é o m. E você vai forçar aqueles dois limites laterais lá a serem iguais, esses limites têm que ser iguais. Isso vai te dar uma expressão para o m, e você vai ser capaz de achar o m que torna esses dois limites iguais. Portanto, o limite global do quociente de Newton existe, e isso geometricamente significa que você achou exatamente esse m que está aqui. Certo? Que está aqui embaixo. Eu não vou dizer para vocês qual é, para vocês poderem calcular. Ok? Observe o seguinte, ó. Vocês podiam aproveitar aqui e fazer um mesmo exercício, que é o seguinte. Essa função... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, essa função aqui, ó, quanto que ela vale no 2? No 2, ela vale... A regra para ela, quando x é igual a 2, é a regra x ao quadrado. Então, no 2, ela vale 4. Certo? E quanto que é o limite dessa função quando x tende a 2? Não o limite do quociente de Newton, mas o limite dessa função quando x tende a 2. Bom, o limite pela esquerda é 4. E o limite pela direita é o que você obtém quando você substitui x igual a 2 aqui. Por quê? O limite pela direita é representado por essa função, que também é um polinômio na variável x, polinômio é função contínua, e o limite, então, coincide com o valor do polinômio no ponto. E se você substitui x igual a 2 aqui, você vai ter 4. Então, essa função, do jeito que ela foi criada aqui, não estou falando agora do quociente de Newton para ela, porque o quociente de Newton a gente usa para calcular a derivada. Estou falando da função propriamente dita. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte: os limites laterais dessa função, quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita, são iguais e valem 4. O que significa, que é o que a gente já tinha observado aqui, que para qualquer valor, independente do valor do m, porque quando você substitui x igual a 2 aqui, isso some com esse pedaço todo aqui, some com o valor do m. Então, isso está dizendo o seguinte, que a gente já tinha notado, que para qualquer valor de m, a função tem um bico. Ela pode ter bico, exceto para um valor de m específico que ela não tem, mas para os outros todos ela tem. Mas ela é contínua. Olha só, ela é contínua. O limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita da função coincidem. Certo? O que significa dizer, um teorema que a gente vai explicitar daqui a pouco, que ser contínua não é suficiente para ser derivável. Essa função aqui ela é contínua, mas não é derivável. Tá bom? Beleza. Aproveitando esse gancho, vou pegar uma função um pouquinho mais complicada. Ela é parecida com a outra, da aula passada, só que agora é uma família a 2 parâmetros. Ela depende da variável m e da variável k. A primeira parte é igual, a segunda também é igual, exceto que eu troquei 4 por k. Certo? E daí, ao plotar esse gráfico agora que depende de duas variáveis, a gente vê exatamente esse ponto que eu estava levantando. Para valores de k distintos do 4, a minha função ela é descontínua. Olha só. Olha só. Olha só. Tá? Só quando k é igual a 4 é que ela cola de forma contínua. Certo? Mais ainda, isso tudo, o k só mexe com a minha reta
subindo e descendo ela, não altera a inclinação da reta, né? Porque o K é esse ponto aqui e a inclinação da reta continua sendo M. Então, ao variar o K, eu consigo tornar minha função contínua, certo? Ou não. E ao variar o M, eu consigo tornar a minha função derivável. Mas, ao contrário do que eu falei antes, né? Ser contínua não é suficiente para ela ser derivável. Mas, se ela é derivável num ponto, ela é contínua. Então, olha o que está acontecendo ali, né? Para qualquer valor de M que eu estou dando, eu não consigo obter a inclinação das retas tangentes à direita e à esquerda igual. Porque a função já não é contínua naquele ponto. Ela tem um saltozinho ali. Então, as retas tangentes pela esquerda e pela direita vão ser sempre diferentes. Exceto no ponto que cola. Se eu achei o ponto que cola, então aí o M, ao variar o M, eu tenho a função com um bico, certo? Mas para todo valor de M é uma função que está colada, uma função contínua. E a gente já viu, tem um determinado valor de M que cola ela perfeitamente de forma a deixá-la suave, sem bico. É o tal do M que deixa a função variável. Então, para essa função, para essa família de funções H que depende de dois parâmetros M e K, certo? Tem um K, tem um único K que torna essa M contínua. Ok? E para esse único K que torna essa M contínua, tem um único K que torna essa função H contínua. Certo? E para esse único K, tem um único M que torna ela derivável. Tá? O K que torna ela contínua, a gente já viu no slide passado, que eu acabei de falar, tinha brincado com vocês, calcular o limite lateral dos dois lados da função, não do quociente de Newton, da função. Esse K é o 4. 4 torna ela contínua. Mas mesmo para o K igual a 4, diferentes valores de M não vão deixar ela derivável. Mas tem um valor de M específico, que eu estou deixando para vocês calcularem, que torna essa M contínua e derivável. Certo? Ok. Então, só resumindo desses exemplos que eu acabei de tirar, isso nos dá um teorema fortíssimo, que a gente vai usar, pode vir a usar, mas é bom a gente saber, a gente não vai fazer a demonstração aqui não, que não é uma demonstração muito simples. Agora, mas me lembrando, eu acho que essa demonstração também não é tão complicada assim, ela está feita no livro de vocês, eu acho que eu passei esse como um exercício daqueles tarefa complementar, tarefa opcional, tem um exercício lá que faz essa demonstração. Mas, basicamente, esse teorema está dizendo o seguinte: se uma função é derivável num ponto, então ela é contínua nesse ponto. Tá? E o que a gente acabou de ver é que a recíproca não é verdadeira. Qual seria a recíproca? A recíproca seria dizer, se a função é contínua num ponto, ela é derivável nesse ponto. Isso a gente já viu que é mentira, certo? Porque essa função aqui, para o K igual a 4, ela é contínua, mas não é derivável por causa do bico que ela faz, as retas tangentes à direita e à esquerda não têm a mesma inclinação. Ok? Outro exemplo disso, né, de um fato de que uma função pode ser contínua sem ser derivável, né, é a função módulo de x, que vocês já viram lá atrás, em umas aulas iniciais de revisão também, né? O gráfico dela é essa, claramente faz um bico aqui no zero. Ela é contínua no x igual a zero, mas ela não é derivável no x igual a zero. Certo? Em todos os outros pontos, contínua e derivável, mas no x igual a zero, ela não é derivável, como o bico. É fácil de ver que as retas tangentes à direita e à esquerda não coincidem, a inclinação delas não coincide. Ok? Então, na próxima aula, ou seja, a próxima aula que eu digo aqui, na verdade, são as videoaulas que vocês vão assistir do professor Renan, certo? As duas videoaulas cujo link está lá,
atreladas à aula de hoje, que vão nos dar algumas regrinhas que vão tornar mais fácil a nossa vida na hora de calcular a derivada de funções. Certo? Que é a derivada da soma, a derivada do produto, a derivada do quociente. Tá bom? E que eu espero que eu preciso que vocês assistam essas aulas e façam os exercícios correspondentes à aula de hoje. Tá bom? E isso encerra a nossa aula de hoje. E tem um tempinho ainda, são o quê? 7. Ué, cadê o meu relógio? Bom, a gente está com um tempinho, são 8h16, certo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula, se manifeste. Ô, professor, Oi. você disse que uma função ser derivável, os limites laterais eles têm que ser iguais, né? Os limites laterais do quociente de Newton correspondente. Isso, é isso mesmo. É só para ver se tinha pegado certo aqui. Isso. Por quê? O limite global do quociente de Newton tem que existir. O limite global só existe quando os limites laterais correspondentes existem e são iguais. É isso mesmo, beleza. Obrigado, viu? De nada. Mais alguém? Não, mas minha aula está muito boa, não deixa dúvida nenhuma. Ué, assim a gente não aprende matemática, não. Matemática a gente aprende nas dúvidas, não nos acertos. Quando a gente vê uma aula excelente como essa, né? Sem nenhuma soma de dúvida, a gente não aprende nada, não. Vamos, perguntem. Vamos, acordem. Agora perguntem. Bom, olha só. Você tem que aprender a fazer a sua pergunta aqui no coletivo, sabe? Não vai deixar para me perguntar depois, mandar um e-mail para fazer uma pergunta específica, porque daí eu não tenho esses slides aqui pronto para mostrar, eu não tenho toda a ferramenta disponível aqui, tá bom? Não vai ser bom isso. Além de que, se você fizer isso, se você tirar a sua dúvida agora, a dúvida sua pode ser a dúvida de muitos colegas, certo? E ao levantar essa dúvida, você está ajudando não só a si, como com certeza a muitos outros amigos seus que não estão tendo coragem de falar que estão com dúvida. Então, por favor, quem tiver dúvida... Professor, pode... Não sintam vergonha, gente. Não tem pergunta besta, não tem pergunta boba. Ninguém vai rir, ninguém está vendo você, nem está vendo, nem sei quem é você. Fala. Eu queria perguntar o seguinte, no caso, tem algumas propriedades, né, que, por exemplo, a derivada da constante é zero, a questão da propriedade também da derivada do monômio, né? Essas propriedades, elas sempre vão funcionar ou em alguns casos específicos? Não, essas regras, então, a partir de agora, as aulas do professor Renan vão justamente dar uma série de formulinhas para ajudar a gente a calcular as derivadas, certo? No dia a dia, a gente não vai precisar calcular o limite desses quocientes, né? Agora a gente precisa, por quê? Para a gente ver se a gente entendeu o conceito e também para a gente praticar o conceito de limite que a gente aprendeu há pouco, certo? Não tem como fazer derivada sem fazer limite. Então, a gente está fazendo aqui. E ao calcular esses limites do quociente de Newton, você vai estar praticando isso. Então, eu quero dizer bem claramente, isso na primeira prova, eu vou cobrar esse tipo de cálculo de limite. Certo? Vou cobrar também que vocês saibam a derivada da soma, a derivada do polinômio, a derivada do quociente, coisa e tal.
que facilitem a vida da gente. Mas uma questão lá, pelo menos uma, deve ser umas 5 questões, mas uma questão lá vai dizer respeito a limite, cálculo de limite. E, o que a gente acabou de ver, a derivada, ela é o cálculo de um limite bem específico, o limite do quociente de Newton, certo? Então, certamente, uma questão da prova vai envolver cálculo de limite e, possivelmente, pode envolver cálculo de limite desse limite que nos dá a derivada da função no ponto. Mas você tem razão, a gente vai aprender formulazinhas que vão facilitar a vida da gente. Depois da primeira prova, esse tipo de limite, esse tipo de cálculo da derivada via definição não vai mais ser cobrado, não. Certo? Mas agora vai. Tá joia, obrigado. Porque também ele me diz se... Ou ele diz para você, né, se você entendeu de fato o conceito, né? Essa coisa da inclinação da reta tangente, da reta secante, essas brincadeirinhas que a gente fez manipulando aqui os gráficos, colando ele de forma com bico, colando com forma suave. Se você entender o conceito, você vai ser capaz de interpretar a definição da derivada, né? E reciprocamente, né? Se você consegue interpretar bem a definição da derivada, você vai entender bem esses conceitos envolvidos aí. Ok? Beleza, tá, joia, obrigado. Tinha uma coisa, agora eu falando aqui agora, né? Eu lembrei de uma coisa. Que engraçado, eu achei que eu tinha falado disso, mas não falei. Vou falar agora, rapidamente, mas depois eu volto nisso com mais detalhe. Quer dizer, uma outra interpretação da derivada, né? É como a taxa de variação instantânea. Certo? Eu devia ter chamado a atenção para isso. A gente falou, acho que um pouco lá atrás, na aula, na videoaula sobre velocidade instantânea, né? Eu falei sobre taxa de variação instantânea. Não falei? Se não falei, devia ter falado. No caso da função deslocamento, a taxa da variação média é o que a gente chama de variação do deslocamento pela variação do tempo, é a velocidade média. E a taxa de variação instantânea é justamente a derivada, é o limite disso quando o intervalo de tempo tende a zero, ou seja, a velocidade instantânea. Como vale para a função de deslocamento, vale para qualquer outra função, certo? Então, quando a gente tem funções, a gente vai ver daqui a pouco em outros exemplos com aplicações na área de vocês, a derivada tem essa interpretação também. A derivada de uma função, num ponto, pode ser vista como a taxa de variação, certo? Entre que grandezas? Bom, a grandeza que a f de x representa, dividido pela grandeza que o x representa, né? Uma razão entre a f de x, entre as unidades que a f representa e a variável, e pelas unidades que a variável livre representa. Então, só para citar um exemplo aqui, o que é a inflação, né? A inflação num país, né, é a variação de preços ao longo do tempo. Então, se você tiver uma função que mede os preços do petróleo, da gasolina, por exemplo, no Brasil, essa função, se você quiser saber quanto que ela está variando instantaneamente, ou seja, quanto que o preço está subindo, se você pegar quanto o preço está subindo em um dia, ou em um mês, ou em uma semana, você está calculando variações médias do preço. Mas se você quiser olhar para a variação instantânea do preço, isso é a derivada dessa função. Crescimento populacional, né? Você tem uma função que descreve a população de um país num determinado instante de tempo. O que é a derivada disso? É a taxa de variação da população, a taxa instantânea de variação da população. É quanto que aquela população está crescendo instantaneamente. É um conceito instantâneo. Ok? Eu acho que eu tinha falado isso em algum lugar, não tinha? Lá atrás. Acho que antes de falar da velocidade instantânea, acho que eu falei um pouquinho disso. Bom, fica repetido aqui. A redundância ajuda a gente a entender melhor. Mais alguém tem alguma coisa a perguntar? Não?
Eu vou fazer o seguinte, então. Pode ser que alguém não esteja se sentindo confortável. Não, mas era bom que perguntasse e ficasse gravado, sim, porque suas dúvidas podem servir a outras pessoas, né? Então, vou dar uma última chance para quem quiser se manifestar. Não? Então, eu vou... Como é que eu paro a gravação, gente? Então, eu vou encerrar a gravação, o que não quer dizer que a aula está encerrada, tá? Porque eu quero falar algumas palavrinhas com vocês. É só encerrar a gravação, mas depois que eu encerrar a gravação, aí eu não vou responder mais a pergunta de dúvida da aula, não, tá? A gente vai conversar sobre outros assuntos. Beleza? Então, última chance para alguém perguntar sobre a aula sobre derivada. Última chance agora, né? Você sempre pode perguntar depois, perguntar para os monitores. Ninguém? Ok, então vou parar a gravação. Obrigado pela presença de todos.